Que negócio. Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, hoje de maneira diferente. Por isso que eu falo, sigam minhas redes sociais, que esse episódio está sendo gravado segunda-feira. Iria ao ar ao vivo, mas a gente tem problemas, né? Internet. A internet. E aliás, ô Joãozinho, estamos começando atrasado, mas dessa vez em 24 horas. Atrasado de novo. Estamos atrasados. Estamos sim. Estamos atrasados em 24 horas. Porque seria ontem, na segunda, e está sendo hoje na terça. Mas vai sair na hora, na terça-feira. Não vai, porque eu vou colocar com estreia. Então, se tiver marcado pra, sei lá, 7 horas, vai começar 7h01. Vai estar atrasado também. Bota 6h50. Não, tem que manter a tradição. Eu sou botafoguense, eu sou tradicional. Eu gosto de coisas atrasadas. Então, eu não sou britânico. Joãozinho, abraço pra você. Obrigado. Estamos em nova casa aqui no Boa Produções. Então, a gente tá aqui com alguns problemas de internet. A internet, a gente sabe que a internet brasileira, ela funciona e não funciona. E a gente, pra não ter um problema de começar o episódio ao vivo e do nada a internet cair, o que a gente fez? Vamos gravar, vai entrar aqui sem cortes, o papo vai ser totalmente na íntegra pra vocês, com esses dois convidados que daqui a pouco eu apresento. Mas antes, a gente tá aqui com Resenha com TF VBet, que é parceira aqui do nosso podcast. Se você gosta de jogar com responsabilidade, lembrando que não é renda extra. Quem fala com você, olha, faz aquela apostinha que você vai ficar rico, tá mentindo. Você tem mais chances de perder do que ganhar. Se você acha que vai entrar numa casa de apostas para ficar rico, tá enganado. Você tem mais possibilidades ali, estatístico, de errar do que acertar. Mas se você quer apostar ali com R$5, R$10, nada que vai te fazer falta, entre agora na VBet. O QR Code está aqui na tela, tá? Durante todo o nosso episódio. É só você apontar teu celular ali, faça o cadastro, ajude o Botafogo. Se você tá em uma casa que não é do Botafogo, tá dando mole. Tem aquele do outro clube lá, né, do rival do Botafogo, que tá pagando muito. Se você tá naquela outra, vem pra VBet, que é parceira do Botafogo, vocês ajudam sempre o nosso clube do coração. E claro, se você quer comer aquele frango de qualidade, não pode ser goleiro, né? Goleiro não pode comer frango. Mas se você quiser entrar no frango das várzeas, que eu acho aquele frango de qualidade, aquele frango bem temperado, das Vargens. O Marcelo já puxou minha orelha por causa disso. Podia colocar frango das Vargens das Várzeas. Também seria um grande nome para o frango lá do Marcelão. Você pode entrar, QR Code também vai ficar na tela para vocês entrarem no perfil lá no Instagram e poderem saber mais informações. Deixa aquele like, se você não for inscrito, inscreva-se, porque meus dois convidados aqui, cara, vocês fazem coisas que eu tenho que fazer, que dizem que na vida, né, a pessoa tem que escrever um livro, um jornalista tem que escrever um livro antes de morrer. Eu tenho que escrever um livro antes de morrer. Tô aqui com dois parceiros, Rafael Cazé, Portela, Cláudio Portela, uma salva de palmas para vocês. Obrigado. Mais um livro dos dois e um livro pra gente falar sobre o nosso Clube do Coração, contando o ano de 2024. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, meus amigos. Obrigado, Thiago. Eu acho que era uma obrigação da gente, né? Registrar esse momento tão especial que a gente teve do ano de 2024, e a culpa maior é dele, que ficou no meu pé assim, não, vamos fazer, e eu estava já escrevendo outro livro, não, vamos fazer, e ganhou pelo cansaço. Foi fácil convencer o homem, ô Portela? Não foi difícil, não. Ele é muito apaixonado, né? E acaba envolvido também. A gente estava escrevendo, na verdade, em 2023. Acabamos não lançando por motivos óbvios. E a gente escrevendo em tempo real, sem ninguém saber, com muito cuidado, para só os familiares sabendo ali, porque eu sou muito supersticioso, então acho que não dá muita sorte, mas a ideia, como colocou uma distância muito grande em 2023, a ideia era já lançar, a gente combinou com a editora, né? Era uma coisa meio para lançar no Natal, uma coisa contrato assim. de gaveta. Acabava, era deixar o livro pronto para a última rodada, botar o resultado e ficou aquele gostinho, né, para todo mundo, né, que pôde quase em 2024 o Botafogo não colocou essa vantagem tão grande, mas fazendo uma boa campanha nas duas principais competições, e já tinha pelo menos um capítulo, já estava escrito, que é o que virou. O livro de 2023 virou um capítulo desse livro de 2024. Só que dessa vez a gente se reuniu com o Botafogo, fez licenciado, mas
com calma, falou, ó, eu falei, cara, eu só vou escrever a primeira frase, as primeiras palavras depois que levantar uma taça, mas já com tudo ali encaminhado, eu conversando, não, mas eu tô fazendo um livro, tal, não, vambora. Ah, não, mas pô, cara, vamos fazer, tem que fazer, e a história acabou sendo uma história Porque linda, livro é né? um prazer, né, cara? Livro não dá dinheiro, Sim. né? Livro não... Não faz nenhum Não dá- não tem escritor rico. É lógico, se o cara for um Sidney Sheldon da vida, tá cheio de Paulo dinheiro. Coelho. Paulo Coelho, né? Um cara desse vai tá com dinheiro. Agora, escrever livro não dá dinheiro, dá prazer. Então, se dá prazer e fala de algo que também é muito prazeroso pra gente, como é o Botafogo, né? Prazer, sofrimento, aquela mistura toda. Irritação. Assim, né? O jogo, 90 minutos se causam todos os... Exatamente. Então, e a gente está acostumado. Você estava falando, todo jornalista tem que escrever um Pelo menos livro, um né? livro. Dizem que tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Graças a Deus eu só tive uma filha e esse aqui já é o Eu não nono tive livro filho, sobre não plantei Botafogo. árvore, tem que fazer pelo menos um livro. Mas eu tive filho por vocês dois, então tá tranquilo. Tá certo. Pode escrever teu livro aí, que você é uma ajuda, tamo aí, né? É verdade. E Te é dar esse as aqui, sugestões. né? É É tempo. tempo de Botafogo, o livro. Mostra aqui pra câmera de vocês, aqui, ó. Opa. A capa é maravilhosa. A capa é maravilhosa. A capa é maravilhosa. Se você já quiser contar um pouquinho sobre a capa, acho que vale a pena pra galera que tá aqui acompanhando, porque a ideia e a simbologia também é perfeita que vocês conseguiram. É incrível porque aquelas coisas que só acontecem com Botafogo, né? A gente pensando a capa, pensando o título, tal, não sei o quê, eu falei com o Portela, poxa, tem o Cadu Pope, que é um feríssima botafoguense de coração e é muito fera em termos de design e tal. Falei, vamos chamar ele para ser o capista. Aí topou, tal. Falamos com a editora deu ok. Chamei ele para um papo. Ele já chegou com essa foto aqui. Deixa eu abrir aqui, que aí fica mais fácil de ver. Essa foto aqui é um menino de pouco mais de 1 ano de idade, chamado Arthur. Pode colocar agora, pode abrir de novo aqui agora, tá? Né? Esse menino está no colo da mãe, em General Severiano, no dia 30 de novembro de 2024. Né? E a fotógrafa foi muito feliz de pegar um momento em que esse menino coloca a mão sobre o escudo da camisa da mãe. Né? Fiquei apaixonado na hora, mostrei, Portela se apaixonou, tal, não sei o quê. Depois a gente foi descobrir, essa foto era da prima do Portela. Caraca. Ela é fotógrafa do movimento Ninguém Ama Como a Gente, então Só que eu não tinha ideia, na verdade, e fiquei muito feliz, né? Caraca, que loucura. Sabe, todo mundo ficou assim, apaixonado pela capa e a partir daí não havia nenhuma outra forma de fazer a capa para esse livro que não fosse com essa foto. E ela tem essa simbologia que você falou, né, de que é um recomeço, uma retomada, é um renascimento da torcida do Botafogo. Vocês menos, eu mais, né, vendo durante muitos anos um envelhecimento da torcida do Botafogo, né? Você via, aí surge o pessoal da Loucos, aquela garotada, tal, não sei o quê, mas você olhava na arquibancada, você não via o que hoje a gente vê. Jovens, Crianças, mais do que jovens, cara, crianças. Isso é fundamental. Na pesquisa de vocês e também nas opiniões de vocês, esse rejuvenescimento, em 2023, acho que tem uma participação e acho que a gente tem 2 responsáveis. Um, que é bizarro, Segovinha. Segovinha tem uma representatividade com molecadinha impressionante. Por causa da musiquinha. É um jogador que dentro de campo talvez não tenha sido importante, mas fora de campo, com a música, isso ajudou bastante com as crianças, não sei se vocês têm essa visão. E o Tiquinho Soares, né? Com a comemoração, com aquele carisma de um jogador que não era tão falastrão como foi o Túlio na minha geração, como a do Cláudio, né? Assim, a gente pegou o Túlio, que era um cara diferente, adorava entrevista, e a gente veio com a geração Túlio Maravilha. Vocês também enxergam isso, que esses jogadores, eles ajudaram muito nessa
criançada voltar a querer ter um ídolo, porque eu acho que o torcedor é formado por ídolos e também por títulos. E até 2023 a gente estava com uma escassez gigantesca de títulos. Vocês acham que isso ajudou bastante, esses dois jogadores? Acho que sim, cara. Acho que sim. Acho que o Botafogo teve o Louco Abreu e o Jefferson, né? Que são grandes ídolos. Para uma geração de 20 mais, hoje, talvez. Pois é, Vai, dessa certeza. geração da galera de 30 anos, que não tinha visto ainda um título grande, né? Eu acho que o Louco Abreu e o Jefferson sustentaram, só que o Jefferson já tinha se aposentado, o Louco Dodô, Abreu. talvez. O Dodô antes, acho que os três, né? O Sim. Sidorf também O faz Sidorf, Sidorf mas entra ali. principalmente o Louco Abreu e o Jefferson, porque eu acho que o Louco Abreu e o Jefferson eles estão num patamar assim, que você não. É indiscutível que eles são ídolos do Botafogo. O Dodô, pra mim, o Sidorf tem uma simbologia muito grande, mas é discutível dentro da torcida do Botafogo. Eu não acho ídolo. Oi? Eu não acho ídolo. Pois é, tem gente que acha, tem gente que não acha. Eu acho que é muito legal eu você acho ver que o é um auxílio luxuoso Eu acho para a um nossa grande história. jogador que jogou na nossa Um história. grande jogador que jogou no nosso time, exatamente. Acho que ele entra nisso, não entra como ídolo. Mas, por exemplo, é difícil eu não colocar ele, eu que tenho 40 anos, é difícil eu não colocar ele numa seleção dos jogadores que eu vi jogar no Botafogo, até porque ele jogou muito no Sim, Botafogo. na minha ele tá. Na minha também. na E minha ele tá. joga de segundo homem, terceiro homem. É fácil escalar. É fácil escalar ele. Mas então, eu acho Tirando que o gol, tá tudo certo. eu acho que esses caras, eles são dessa geração de 30 anos que não tinha ainda, que era uma geração mais sofrida do que a nossa geração, que viu o Sim. brasileiro de 95, viu ainda pegou os criança, anos 90, 89. A geração os dele anos também. 90 foi um refresco, né? É. Você começa com 89 e vai até 99, que poderia ser o fecho Pode de 89, ouro 90, daquela década, né? 93, aí 95, Sim. 96, 97, 98. Aí parou. E parou. E aí é Mas quando você pensar também, né, você teve vice-campeonato brasileiro Sim. e aí você tem o vice-campeonato da Copa Copa, do do Brasil. Ou seja, foi uma década Vitoriosa. muito vitoriosa, né? Mas aí depois disso você não tem. Então acho que o Louco Abreu e o Jefferson são os principais nomes, os pilares ali. E aí, mas já tava ficando velho eles. Então aí aparece o Tiquinho, o Segovinha, eu acho que muito mais pela parte carismática da figura. Eu acho que o Botafogo foi muito sábio em termos de marketing quando ele criou aquelas ilustrações infantis do Júnior, do Segovinha, do Tiquinho, Tietê. aquilo do próprio Tietê. Eu acho que aquilo cresceu Aproximou muito. pra criança. Há pouco tempo eu estava lá no Newton e aí tinha uma menina que eu demorei a entender a camiseta, que era assim, Gabizinha, escrito na camisa da menina. Por causa do Segovinha. Por quê? Porque a menina pediu. Isso aí você pode ter certeza que não é o pai que inventou aquilo ali. Não, e você sabe quando funciona por quando o rival quer ironizar uma música, alguma coisa. Quando eu vi o Flamengo fazendo uma piada de péssimo gosto em relação aos torcedores, no caso, de péssimo gosto em relação ao Segovinha, eu falei, tá incomodando. Tá incomodando Ele bastante. teve uma sequência boa, o Segovinha. Sim, Mas depois eu ele acho que cai assim, junto o com grande, o time. o grande nome ali, pelo menos dessa era, dessa década que começa a ser, era o Tiquinho. Cara, o Tiquinho, você falou no Túlio, o Túlio é muito ídolo, né? O Túlio foi o nosso grande ídolo dos Sim. anos 90. Eu cortava cabelo igual o do Túlio, cara. Eu Eu joguei na escolinha do Túlio. E eu acho que o Tiquinho ele ficou muito próximo, você vê, cara, o que é, né, o futebol, ele ficou muito próximo de ser um Túlio. Porque se o Botafogo é campeão brasileiro em 2023, o Tiquinho era o principal nome. O Tiquinho ele foi muito importante, como o Cazé falou, naquela época para trazer a criançada, pelo carisma dele, pela Gestual, comemoração né, dele. daquela coisa, Então né? ele foi muito importante. Ao mesmo tempo que eu acho que ele é o símbolo também Da derrocada. da derrocada. Cara, é aquela coisa, se ele ganha, o futebol ele é muito cruel, né? Se ganha, ele era o principal nome e ele talvez ficasse sendo um ídolo igual o Túlio. Olha só, cara. Porque ele jogou muito em 2023, principalmente no primeiro ele seria turno. o Túlio de 20. Ele seria mesmo o protagonismo Sim. dele naquele time. Só que quando você tem um protagonismo, vai pro bem ou pro mal. E ele acabou nunca mais sendo aquele Tiquinho. Ele teve um momento legal em 2024, que foi um momento contra o Palmeiras, no primeiro jogo, no primeiro E turno. aquele jogo contra o Criciúma também, que é uma maldade terrível, né? Porque ele faz o gol nos acréscimos e era Mas para mesmo ser a ovação mesmo dele. assim, era E o contra- Maracanã, quando ele. Você estava naquele jogo no Maracanã? Sim, eu tava. Cara, quando o Tiquinho entra naquele jogo, o Maracanã vem abaixo, cara. Ali você teve uma percepção que você tem. Eu acho que hoje a gente tem o torcedor do estádio e o torcedor da internet. O torcedor da internet já estava criticando o Tiquinho há muito tempo. Mas o torcedor do estádio,
Cara, o Tiquinho começava a aquecer. Ai, tá Posso falar, chegando Thiago, a hora. eu era um dos críticos do Tiquinho, desde o início de 2024. Assim, eu rezava pro Igor, eu sabia, eu falava no podcast que eu faço lá no GE, eu falava, cara, torçam pro Igor Jesus, porque o Tiquinho não dá mais. Cara, mas ao mesmo tempo que eu falava, eu torcia contra o que eu tava falando. Juro pra você, torcia contra. Eu queria que o Tiquinho tivesse feito o gol e não o Gregory. Eu queria que o Tiquinho tivesse entrado. Eu queria pra caramba. O Tiquinho é ídolo dos meus filhos. Mas assim, uma coisa é a sua torcida, outra coisa é você distorcer. Torcer é uma coisa, distorcer é outra. Cara, o Tiquinho em 2024, ele, assim, ele teve lampejos, ele viveu de lampejos. O último jogo dele Foi que o sombra. que o Eu Casé acho que- falou, foi contra o Palmeiras. É o último momento do Cara, Tiquinho. momento. Porque mesmo assim, é difícil você pegar, porque talvez contra o São Paulo, o jogo no Morumbi, ele tenha tido Sim. uma boa atuação contra o Fortaleza, mas sempre lampejos. O jogador que jogou em 2023, teve aquele Botafogo e Flamengo em 2023, que o Botafogo ganhou no Maracanã de 3-2. Nossa, aquela é a partida Cara, prime. é um recital. Ele segurando a bola. Cara, ele jogou demais em 2023. Ele não só fazia os gols, ele jogou demais. E não é porque ele não entregou os gols no retorno que o Botafogo perdeu. Mas assim, o desempenho dele, tanto é, cara, que ele foi negociado por lá com o Santos, em 2, 3 meses ele já era reserva, ele não conseguiu. Não sei se é a parte psicológica, pelo trauma que teve. Nunca não perdi meu pai, deve ter sido uma coisa muito ruim para ele, tinha uma relação. Mas a verdade é que ele nunca mais voltou a ser. Mas ele foi muito importante, acho que é um cara muito importante nessa história toda, né, Casé? Mas ele não, para mim, não é um ídolo do Botafogo, é um cara que foi importante, até porque ele quis sair, né? Sim. Mas se a gente. E aí é uma coisa que a gente chega à conclusão, né? Todo mundo chega a essa conclusão de que a gente só teve 24 porque teve 23. Ele é parte integrante disso. Sim. Né? Pro bem e pro mal. 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 Aquele jogo contra o Coritiba, acho que aquilo ali, acho que meio. Vocês tem um capítulo, né, sobre 23, não sei se vocês Sim, fizeram alguma referência a Botafogo e Coritiba. Tem. Sim. Aquele jogo, ali, eu falo, o Botafogo perde o título brasileiro na realidade, foi naquele empate contra o Santos, porque naquele dia... se Matematicamente, né? Matematicamente. Porque se o Botafogo tivesse vencido aquele jogo, pelo que aconteceu depois, o Botafogo teria reassumido a liderança, faltando 3 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras... Cara, a vantagem era tão grande que depois de perder tantas vezes, o Santos já tinha tropeçado 5, ainda dava. Sim. Eu tava no estádio com meu filho, ainda dava. O time tava mal, mas ainda dava. Ele... Não, se o Botafogo tivesse vencido, porque o Fortaleza empata com o Com Palmeiras. Palmeiras. Então o Botafogo ia assumir por 1 ponto, teria 3 jogos. Curitiba, Cruzeiro e... Aliás, Curitiba, Cruzeiro e Inter. Eram os 3 jogos do Botafogo. E eram 3 jogos que depois foram encarados como amistosos, que dava pra gente Não, fazer... o Curitiba não. O Curitiba Curitiba é não é- antes. não, o Curitiba é lá e o Botafogo faz o gol com o Tiquinho de pênalti. Mas é depois do jogo do Santos, é o jogo na sequência. Não, mas ainda dava. Se o Botafogo ganha aquele Não, jogo, mas ali dava. o Palmeiras não perdeu mais pontos ali. Ali daria matematicamente. Pra mim, do Coritiba, pra mim, assim, tirando do Palmeiras, pra mim, o Botafogo perde o título contra o Palmeiras. Pra mim é o jogo Eu símbolo. também. Só que ainda dava, lógico, era Sim. só... Arrumar a casa. Mas ali é a decisão. A gente vai contar para os nossos filhos, acho que eu trabalho com isso, o jogo que você vai lembrar, o Campeonato de 2023 é aquele ali, porque nos pontos corridos você escolhe um jogo, né? Mas, para mim, de todos esses tropeços depois, muito doloroso foi contra o Coritiba, porque ali você vê, cara, porque que não dava, porque você sempre acredita um pouquinho, mas quando você joga com um time que está rebaixado, você faz o gol no último minuto, com o centroavante que estava mal, mas ele vai lá e faz o gol de pênalti. E assim, eu tinha certeza que se tivesse qualquer outro ataque, o Botafogo ia tomar o gol. Eu me lembro que eu tava na Globo nesse momento, trabalhando, e tinha um tricolor, cara, porque tava torcendo o Botafogo, tava assim, meio que se solidarizou com todo. Falou, calma, acabou o jogo, cara. Acabou o jogo. Eu falei, cara, se for no gol, é gol. Os caras, o mental do Botafogo tava tão abalado, se for no gol, é gol. Calma, cara, acabou o jogo. E assim, o árbitro errou, o árbitro prejudicou o Botafogo naquele jogo, porque era pra acabar o jogo, pênalti faltaram 10 segundos, ele ainda deu um lance. Mas como é que o Botafogo conseguiu me tomar um gol, aquele time consegue me tomar um gol num time que está rebaixado? Mas aí você vê um momento, né? Aquele jogo contra o Criciúma é a mesma coisa. Faz um gol nos acréscimos, toma um gol na bola seguinte, né? E ainda
quase fez Cara, um outro gol. Não, fez um É gol questão na mental, Curitiba cara. mas da o Curitiba história. estava rebaixado ali, entendeu? Você não Sim, pode, não sim. pode. Do Criciúma também eu entendo, mas o Criciúma eu acho que foi muito mais um. Eu acho que esse time de 2024 mostrou que o mental estava muito mais em dia. Sim, é isso que eu O estou time de falando, a 2023, diferença do mental. Porque mesmo tomando aquele gol, ainda partiu para cima, chegou a fazer um gol que não valeu. Mas pro torcedor, indo pra 24, esse jogo contra o Criciúma lá no Maracanã, por tudo que aconteceu em 23, e quando você é líder do Campeonato Brasileiro, podia aumentar a sua diferença e você empata com o Criciúma no Maracanã. E depois você tem o jogo contra o Vitória, que eu acho para mim, tem 2 jogos que são simbólicos antes das 2 partidas decisivas de 24. Aquele jogo contra o Atlético entrou para fazer aquilo mesmo, para bagunçar o jogo, para tentar tirar o mental do Botafogo, e conseguiram, porque tem a confusão lá no final da partida, e depois o jogo contra o Vitória, que a gente perde a liderança do Campeonato Brasileiro. Para mim, o momento decisivo, positivo, foi na segunda, com o Arthur Jorge. Aquela coletiva, para mim, do Arthur, ela muda a semana do Botafogo. Porque ali tava todo mundo, o Cláudio trabalha no GE, e tava vendo lá todos os debates. O Botafogo tá com o mental fraco, acabou o mental, o Botafogo vai perder 2 títulos, vai perder a final da Libertadores. O Atlético conseguiu mudar a cabeça do Botafogo, o Botafogo perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, agora vai pegar o Super Palmeiras com o mental fortíssimo. A coletiva do Arthur Jorge acho que muda tudo. Que ele meio que traz a responsabilidade para si, tira uma pressão e o Botafogo vence as 2 partidas que tinha que vencer. Vocês ficaram com medo ali, depois daquele jogo contra o Vitória e também jogo contra o Atlético? Eu acho que eu fiquei... Das coisas pode falar terem ido pro palavrão? saco de novo? Pode, à vontade. Eu fiquei foi puto. De novo? Eu saí do estádio puto. Não achei que estava perdido. Mas eu falei assim, pô, é muito mole. Mas tu não ficou com nem um pouco de medo? Não. Eu fiquei com a medo não Cara, tava. você Eu fiquei sabe com que medo até hoje. o mais engraçado... Eu não dormi Eu 2 medo. semanas. O Eu mais fico engraçado é que chateado quando em flerta nenhum com dos a 2 derrota. jogos contra o Palmeiras eu estava com medo. Aquele jogo aqui no Rio, minha filha estava em pânico. Eu falei assim, esse jogo vale 3 pontos. Vale a mesma coisa que eu... E não foi da boca para fora. Eu realmente achei que o time... Ele estava com outra... Te dava uma segurança. Estava muito mais seguro, e ganhou o jogo, tal, não sei o quê. E o próprio jogo, o 3-1 que a gente ganha lá às vésperas da Libertadores, não foi um jogo... E olha que, cara, eu já vivi muita coisa de Botafogo. Foi um jogo que eu assisti assim, sabe? Não, achei que a gente ia passar. Achei mesmo. Mas a tua tranquilidade, com 40 segundos acabou na final da Libertadores? Cara, eu fiquei... tranquilo. Não vou dizer que eu... Não, mas ali baixou essa coisa assim. Puta, não pode ser assim. Não pode ser isso. Entendeu? Você fez parte dos mais de 45 mil que não falavam nada durante 20 minutos? Fiquei. E eu estava com a minha filha do lado, que aí era mais pesado, porque eu olhava para o lado e via ela, sabe, estava tudo muito pesado, né? Muita coisa assim. E, graças a Deus, Eu acordei com certeza que a gente seria campeão da Libertadores. Eu tava com certeza que a gente seria campeão da também, Libertadores. eu fui para o estádio com muita certeza que a gente ia ganhar. Mas Agora, eu acho que ali é loucura. E você, Cláudio? Cara, eu acho que todo botafoguense, e eu acho que até alguns atleticanos achavam que o Botafogo era muito melhor que o Atlético. Poucas vezes você tinha um favoritismo ali. O Atlético acabou de perder uma final também para o Flamengo. O Atlético não ganhava 10 jogos. O Atlético, ele se classificou porque ele foi muito bem no mata-mata ali. Copa é isso. Contra o River Plate ele fez um resultado. Mas o Botafogo era muito melhor que o Atlético. Assim, não era... eu acho que um traço da personalidade do botafoguense não é arrogância. O botafoguense não é arrogante. O botafoguense, eu costumo brincar, em todos os livros que eu escrevo de Botafogo, em algum momento eu escrevo que o botafoguense é o pessimista com fé. Eu, pelo menos, sou assim. Entendeu? Eu tenho sempre fé, eu sempre acredito. Mas, assim, eu já sou um pouco diferente do Cazé. Lógico, eu tenho medo, muito medo. Lógico, eu tenho medo do fracasso. Eu tenho medo do meu filho ser humilhado no colégio, que nem você já pode ter sido em algum momento. É muito chato, cara. O que aconteceu em 2023, para mim, é pior do que qualquer rebaixamento.
Pra mim, assim, foi a maior tristeza da história do Botafogo. Pra mim não tem nada igual. Marechal Hermes. Cara, 99 foi páreo duro. Não, que é isso? Opa. Nada. Opa, que não, foi. Não foi não, cara. Cara, Olha, foi. não foi. Foi porque eu fui naquele jogo. Todo mundo foi. Não, eu contar a situação. Eu fui como convidado do Botafogo, fui para a sede. E aí saíram 2 ônibus, tá? A gente chegou meio que em cima da hora. Eu nunca tinha visto tanto botafoguense na minha vida. Sabe, foi uma sensação de espanto. Aí você vai, e aí, malditamente, eu fiquei sentado na tribuna de honra, na tribuna, né, do Maracanã, do velho Maracanã, longe da torcida, né, e vendo aquela história, e o tempo correndo, e olhava para as pessoas. Cara, no final, quando acabou, era um silêncio, que eu acho que talvez um silêncio parecido com o do Maracanã. Cara, mas vou te Foi o falar. nosso Maracanazo, né? Tinha um menino do meu lado e o menino chorava copiosamente, ele falando para o pai assim, eu falei para você não me trazer, eu sou pé frio. Cara, aquilo me... Arrepio até hoje, aquilo me arrebentou a alma, aquilo ali. Mas eu nunca vi uma... Aquilo ali foi muito triste. Foi muito triste, mas eu acho que assim, é diferente um jogo triste. É mais ou menos assim, eu concordo que é o nosso maracanaço. O que é pior, o maracanaço ou o 7-1? O nosso 7-1 é a derrota de 2023, na minha opinião. Cara, eu acho assim que a gente em 2023, e eu concordo muito com o Portela, ali foi só um dia. Cara, Foi só um dia, é um trauma. O que ele sentiu... 2023 foram vários traumas, também. Foram várias porradas. E aí o Grêmio, e aí tal, e a esperança. Sim, mas estou falando do jogo, o jogo do 4-3. Mas são várias porradas, ô Cazé. Eu sei. Você fica tomando porrada, aí você tá assim, aí não estou dizendo 2023. 2023, aquele jogo do 4-3, eu saí calado do estádio. E tem outra simbologia, e né? Cheguei calado em casa. Você chegou em casa que dia? O jogo foi que dia? Dia 1º de novembro. Você chegou em casa no dia 2 de novembro. Finados. Dia dos finados. É verdade. Tem essa simbologia também. Nós entramos no táxi, ninguém falou, no Uber, ninguém falou absolutamente nada até chegar em casa, e em casa não se falou absolutamente nada. Cara, eu tinha que falar pro meu filho, como foi também na final contra o Atlético, porque o meu filho agora tem 18 anos, na época tinha 16, ano passado 17, então ele falava, ei pai, vai dar, e assim, como, pô, a gente é mais experiente, né, então assim, eu queria me comportar como, e eu realmente acreditava, mas é o que eu acho assim, você perder faz parte do jogo, é isso que aconteceu contra o Juventude, foi muito doloroso, perder faz parte do jogo, perder como em 2023, não. Perder como em 2023 de uma forma vexatória, de uma forma... foi muito pesado. Mas... Não foi aquela coisa, perdeu... Não, teve um primeiro tempo que eu não me lembro de ter visto o Botafogo jogar daquela forma como naquele primeiro tempo. O primeiro tempo era ser 6-0. O primeiro tempo o Botafogo eu teve não a melhor... não me lembro de ter visto um jogo assim que eu falasse assim... Era um êxtase, era uma coisa tão absurda de você fazer 3 gols e podia ter feito 5, 6. Foi loucura. E aí, sabe, mas, assim, que era aquela coisa, foi 3 fora o baile. É que tu tá se prendendo muito a esse jogo. Não, não. Tiveram outras coisas, por isso que eu acho que 2023 Contra o Grêmio São Januário. Aí você faz de novo uma semana e você fala, que é isso, cara? Aí tu tem. Acontece isso. Eu não sei, porque eu acho que eu fiquei tão desesperançado naquele jogo. Eu ia pra Bragança. Falei, cara, não vou pra Bragança, vou ficar em casa esse jogo. Porra. Aí tava em casa, a gente virou aquele jogo. A gente tava 2-1 pra gente, a gente consegue virar o jogo. Jogou bem, jogou bem. Eu lembro disso até hoje, cara. Deu 44 do segundo tempo, eu falei, não vou ver o final do jogo, vou tomar banho. E eu abaixei a televisão, subi pro banheiro. Minha esposa não entendeu, acabou o jogo, você não tá comemorando? Eu falei, não desliga a televisão, eu vou tomar banho. Aí eu comecei a contar mentalmente. Falei assim, 5 minutos, vou descer que acabou o jogo. Juro, chego na escada, na pontinha da escada, cruzamento na área, gol dos caras, falei assim, não acredito. Thiago Borbas. E aí o Santos. E aí, cara, então o Vasco jogando igual... Agora, o 2023, a gente tá falando disso tudo aqui,
Cara, se não tivesse acontecido 2023, não teria acontecido 2024. Se a gente tivesse sido campeão brasileiro em 23, talvez a gente não tivesse sido campeão da Libertadores em 24. Muito provavelmente a gente não Muito teria. provavelmente. O Botafogo não teria o time forte que teve em 2024. Então, assim, é aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Cara, e é uma coisa muito legal quando você... Uma coisa é a gente viver jogo a jogo, né? A gente viver a campanha e ir aos jogos e viver e assistir aos jogos e comemorar. São leituras de jogo muito estanques, né? Esse jogo foi isso, aquele jogo foi aquilo. Quando você para escrever a história, e aí você começa a ver isso de uma forma global, uma forma da totalidade do que foram essas duas campanhas, é um negócio impressionante. O desenho da trajetória, porque foi difícil pra caramba. A gente olha assim, a gente fala, Botafogo 2024 dominou, Botafogo ganhou pé nas costas. Não Jogos foi. fora de casa, eu tenho falado isso constantemente nas lives pós-jogos, lá que eu faço no outro canal. Cara, a gente jogou mal fora de casa, a gente ganhava de 1-0, o Cauê contra o Cuiabá. Quantos gols a gente chute fez cagado, nos a bola últimos vai 5 minutos? Porra! Quantos gols a gente Botafogo e fez? Bragantino, gol do Gregory de cabeça. É loucura aquele jogo. Aquele jogo tava satisfeito com 0-0. O Romero acaba de entrar, cruza na área, o Gregory de cabeça e ganha de 1-0. Lá em Bragança. Foram vários jogos assim. Pois é, e aí você começa a ver que, por mais que no final a gente diga, foi um ano dominante do Botafogo, cara, cada jogo tem uma história diferente. Um jogo, sabe, de um gol assim como esse que você falou, de uma vitória apertada. Mas aí teve o 3-1 no Flamengo, aí teve, mas teve jogos muito complicados. Aquela sequência ali, Criciúma, Atlético, Vitória, é muito complicado. Cuiabá dando a vida, jogadores vendidos já, Pois acabando, rebaixado, Cuiabá dando a vida naquele jogo do Newton Santos que a gente empata com ele. Mais um, Mas eu acho que o que muda a chave mesmo é aquele jogo com o Palmeiras, cara. Assim, eu acho que talvez tenha sido o principal jogo na temporada inteira. 1-0 no Newton O 3-1. 3-1? Por quê? O 3-1 lá. Porque o Botafogo vinha de empates, vinha de tropeços, perdeu a liderança. Era a decisão do Campeonato Brasileiro. Dificilmente, se o Botafogo não vence, o Botafogo ia conseguir... Só dependeria do Palmeiras. E tinha muito lance da confiança, que no futebol é muito importante. Do Botafogo conseguir vencer. E aí você retoma no Campeonato Brasileiro. Mesmo se você não vencesse o Campeonato Brasileiro depois, porque o Botafogo tinha um jogo muito difícil contra o Inter. Você ia chegar com o Atlético Mineiro... cara, estamos em primeiro lá e confiante. Então, o Botafogo chega muito confiante na final. Eu vou te falar, cara, eu achava o Botafogo muito favorito. E acho que 11 contra 11 ali, cara, o Botafogo tinha tudo para fazer, assim, ganhar tranquilo. Lógico que pode acontecer alguma coisa. Só que o Atlético ele não estava preparado para jogar dessa forma, agredindo. O Atlético estava preparado para jogar no contra-ataque. E aí, de repente, o Botafogo deu a bola para o Atlético não soube o que fazer com a bola. E aí... Não, eu acho que esse jogo também, ele é a demonstração de uma outra coisa que a gente pode constatar quando escreve esse livro. É a entrega de todos os jogadores. Você vai ver aqui que o Matheus Ponte teve um jogo que ele foi importante. Tem um jogo... Não. Teve sim. Botafogo e Atlético Goianiense 1-0, gol dele. Eu tô brincando, porque Matheus Ponte e Lucas Alta não é comigo. Vai me convencer esses dois aí. Não, mas o que eu tô dizendo, o Bastos foi importante pra caramba, o Barbosa... Aí você vai subindo, Gregory, Marlon, Almada... Foi o elenco todo. Vai ver o elenco inteiro, inclusive reservas. Matheus... Não, o jogo contra... Matheus Martins. Não, o jogo contra o Cuiabá, que eu falei. O Arthur Jorge coloca o Cauê de ponta esquerda, que a gente tava com o elenco todo quebrado. Eram 3 volantes. E ele faz o gol. Ele entra, no primeiro lance ele faz o gol, e no final do jogo o Matheus Ponte faz o gol da vitória contra o Exatamente. Cuiabá lá. Matheus Ponte. O Matheus fez gol. Não, tava 1-1. Tava 1-1. Matheus fez o gol contra... Não foi contra o Flamengo? Contra o Flamengo também. Contra o primeiro Foi gol 4 contra a 1. o Flamengo. Era pra ter sido 6-7 esse jogo. Não, mas o que eu acho incrível é que você vai vendo, você vê assim, faz a estatística. Sim. Fez gol, fez gol, fez gol, fez gol. Qual foi o sentimento de vocês
estava na cabeça que vocês iriam escrever o livro, quando vocês terminaram de escrever? Porque é o final da história, que vocês puderam colocar ali, relatar no papel. Qual que foi a sensação de vocês terminarem contando aquela história? Ela ficou até mais bonita na cabeça de vocês, porque relembraram fatos como esse, que todos os jogadores participaram, cada jogo foi diferente, cada jogo teve um herói diferente. Como que foi para vocês isso? Comigo, foi, esse jogo da Argentina, ele foi tão especial, né? Pela conquista, pelo ano, pelo meu lado pessoal, pela minha relação com a minha filha. Então, assim, foi um jogo tão incrível, foi uma situação tão incrível que eu até hoje não assisti o replay desse jogo. Eu assisti umas 15 vezes e choro Eu não assisti. E depois, eu não assisti assim, depois eu vou ver. Eu não quero assistir o replay desse jogo. Eu assisto e fico com medo da bola do Vargas entrar. Aquilo ali, todas as vezes eu fico... aquilo ali tá tão... Mas você vai ver porque que ela não Me entrou. marcou Você vai ler o de- livro, você vai ver porque que não entrou. Me marcou de tal forma aquela experiência ali que ela está guardada, cara. Nada que eu olhe e fale, não, mas aqui essa... Não. O que eu senti ali, para mim, está guardado. E tanto que esse capítulo quem escreve é ele. Não, nem escrevo. Mas eu não sabia que ele não tinha visto. Eu não sabia que ele não tinha visto o jogo depois. Eu não sabia. Aqui, Você assistiu quantas vezes, exclusivo Portela? Porque aqui. assim, eu Exclusivo, Só pra entender. direto para você. Só para entender, eu escrevi esse capítulo, mas a gente escreve a 4 mãos. Então, assim, algumas coisas ele sugere para mudar, ao mesmo tempo que ele escreve outros capítulos, eu sugiro para mudar. Então, assim, tem um pouquinho dele em todos os capítulos, tem um pouquinho meu em todos os capítulos. Mas, assim, cada um fica responsável por aquele Inclusive, capítulo. essa cicatriz que eu fiquei tenho aqui responsável. foi ele. Esse da Libertadores, Mentira. que é o capítulo A Glória Eterna, eu fiquei responsável. Lógico, tem o dedo do Cazé também. E, cara, mesmo se eu não quisesse, eu não sabia que ele não tinha assistido. Pra mim, até novidade. Eu teria que ir, porque se ele tivesse escrito esse livro, esse capítulo, ele teria Eu teria que assistido. rever o jogo. Eu revi algumas vezes para escrever o capítulo, mas já tinha revisto quando cheguei da Argentina com É meu lógico filho. que eu vi Porque eu queria ver pela Globo. 500 vezes o bastidor, né? Todos os vídeos, de todos os gols, de todos os ângulos. Porque é uma coisa também sensacional desse jogo. Eu cheguei até a escrever um artigo, eu sou professor na UERJ, tem um grupo lá de estudo de mídia, de esporte, e eu escrevi um artigo sobre esse jogo especificamente, que é da multiplicidade de olhares. Aquele pênalti que o Alex bate, você tem aquele pênalti de milhares de ângulos diferentes, feitos, aquelas imagens feitas por milhares de pessoas diferentes, por milhares de olhares diferentes, o que é um negócio de maluco. E aí você tem o mesmo pênalti feito no vídeo na casa de outros tantos milhares de pessoas que filmaram a reação para aquele vídeo. É a loucura da internet, né, também. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Veio aqui na minha cabeça agora o Cazé falando de simbologias. Qual foi o lado que o Tiquinho bateu o pênalti em 2023? Foi o mesmo gol, assim, o Newton A gente Santos, é destaca claro, isso no livro. no lado direito. E o Telles, Na frente da mesma torcida. na frente da mesma torcida, e o Telles bate exatamente no mesmo canto que o Tiquinho bate aquele pênalti contra o Palmeiras, o fatídico pênalti 23. Só que bem, né? Só que faz o gol. Faz o gol. Então, é mais uma simbologia. É um pênalti decisivo que poderia, se a gente perdesse ali o jogo, teria outros contornos, e o cara bate no Eu mesmo acho lado e que faz. é mais simbologia do que o camisa 7 desse dia final. Não, É loucura. uma coisa assim, cara, tudo bem, ele é o principal jogador do time, mas assim, geralmente a final tem sempre um cara aleatório, um zagueiro. Eu achava que ia ter um negócio desse. Não, foi o 7. O 7 e o 13, né? Foi o 7. A gente Cara, destaca isso no livro depois 13. alguém chegou para mim e falou assim, você viu que ele estava com a 13? Eu falei, me lembrei na hora que ele estava com a 13, eu sou meio chato com essas coisas. Toda essa simbologia, eu vejo o tempo. Irmão, todo botafoguense, quando viu que era 7 minutos de acréscimo, ficou feliz. 7 minutos é uma bosta. 7 minutos é tempo pra caramba. E o Botafogo com a menos. Cara, na hora 7,
Eu olhei pro meu filho assim, é campeão. Agora, 6, LDU, foram 6 acréscimos. Aham. Acabou. E Eu isso detesto o número e 6. tem muita gente lá, o placar do estádio, né? Ele terminou o tempo normal, você não tinha mais a contagem de tempo. Exato. E todo mundo, eu tenho certeza que fez a mesma coisa. Pegou o celular e começou a marcar. Sim, sim. Eu só vi isso no outro dia, que tava marcando lá 500 milhões de horas. E teve um monte de gente com a mesma coisa. Continuou, né? E continuou a gente marcando. tava... minha esposa foi também, né? Aí minha esposa tinha ficado revoltada no primeiro tempo porque não tinha contagem. Aí, quando foi para os acréscimos, ela ligou. E aí a gente assim, quanto ela? 3. Eu também Quanto? marquei. 4,5. Quanto? Eu me lembro que a última vez que perguntaram era 30 segundos, que aí foi o lance. E tem do uma gol. outra coisa. Eu só A última bola que sobra pro jogador do Atlético é o Allan Kardec. É. O primeiro gol do Allan Kardec como profissional foi contra o Botafogo, naquele 4x4. Ah, foi? Não sabia. Foi o primeiro gol dele como profissional, se eu não me engano. Isso não tá no livro. E tem outro detalhe. Sabe qual o time do coração do Allan Kardec? Da família dele? Botafoguense. É? A bola, Pensou, se Deus faz isso, meu pai, ia ser muito triste. a bola cai no pé de um botafoguense. É uma virada, é uma virada, como eu vi o jogo muitas vezes, para escrever o capítulo, é uma virada do lado direito, que ele vira, a bola vai pela rede do lado de fora. Aí o John bate. Cara, eu vou te falar, Portela, várias vezes eu falava com o Cazé, eu falava, pô, cara, ontem à noite foi difícil. Eu escrevi muito noite, madrugada. Eu trabalhava no troca de passes, na época que eu estava escrevendo. Depois eu fui para Redação Sport TV, eu finalizo escrevendo no Redação Sport TV, mas a maioria do tempo eu trabalhava no troca de passes. Então eu escrevi muito durante a madrugada. Cara, assim, eu escrevi esse livro chorando, assim, cara, de emoção. Porque tá tudo muito fresco na nossa memória, Sim. né? Eu não consigo ver nenhum vídeo do último gol, seja na casa de alguém, filmado na casa de alguém ou dentro do estádio, não sei, que eu não arrepie. Eu chorei agora nesse documentário que apareceu. Eu chorei de novo, pela milésima vez. Cara, eu vou te falar, agora já parou um pouco, mas assim, nos primeiros 6 meses... Eu acho que eu nunca vou deixar de me arrepiar naquela reação. E aí aquela coisa que eu estava falando dos vídeos, né? É isso, porque a gente tenta trazer um pouco para cá, né? O que foi a torcida viver isso. Por isso que é legal do livro da gente estar usando muito QR Code, né? É um livro multimídia. Sim. A gente está usando QR Codes que são de vídeos, sejam eles feitos pela Botafogo TV, sejam feitos por torcedores, né? Sejam coisas de redes sociais, tal, entrevistas exclusivas que a gente fez, tal. Porque aquilo ali é que é a real tradução do que foi. Quando acabou o jogo, quando o Júnior Santos faz o gol, eu morro. Literalmente. Era a realização do meu maior sonho como torcedor. Que eu acho que eu sempre brincava. Eu vou morrer, eu tenho que morrer, mas pelo menos tenho que ver uma Libertadores. Eu sempre falei isso, desde adolescente. Eu via, todo mundo ganha Libertadores. Eu falei, caraca, eu nunca vou ganhar essa porra. O Fluminense ganha em 23. E acontece o que acontece com a gente. Eu falei, caralho, será que eu vou morrer e não vou ver a gente ganhando a Libertadores? Quando acaba, é a maior realização minha. Minha esposa nem liga quando eu falo isso. Foi o melhor dia da minha vida. Melhor dia da minha vida, disparado. Como vocês têm filhos, talvez seja uma emoção diferente. Mas foi o melhor dia da minha vida ali. Não tem comparação do que eu vivi com o dia 30 de novembro. Eu entrei em êxtase. Eu chorava, ria. Fiquei assim durante muitos dias. E vocês dois? Cara, eu só agradeci a Deus, assim, porque é um sonho, acho que de todo botafoguense, queria um título desse. E assim, você num outro país, com meu filho, eu tava com meus irmãos também, meus 3 irmãos, e o meu pai, que tem 60 e tantos anos, queria muito que ele visse algo grande ainda do Botafogo. Então, assim, eu só agradeci a Deus e eu sabia que o que a gente estava vivendo ali era o ápice. E no livro você vai ver que o que você falou, a gente se perguntou muito. Eu sou pai de 3 filhos, o Cazé tem uma filha, e todo mundo acha que o 30 de novembro de 2024 é o maior dia das suas vidas. Mas se você perguntar para alguém que é pai ou mãe, eu acho que vai dizer, né, que, cara,
depois do nascimento dos meus filhos. Tem também o casamento e tal. Sim. Pra minha mulher eu falo... A minha esposa nem né, senta, né? é, Ela sabe. mas E também ela viveu entende, aquilo lá, ela sabe entende, que. ela entende. Ela entende que ela viveu também lá. Você não desmaiou no seu casamento, né? É isso. A gente geralmente é assim. E aí, cara, eu falei assim, bom, é o maior dia da minha vida, porque o nascimento de um filho é uma coisa que não tem nada, é a coisa mais, a maior experiência humana que eu acho que eu vivi, que alguém pode viver. Então, mas tirando isso, cara, foi, então, para todo pai ou mãe que você pergunta, respondiam isso pra gente. E aí nasce a ideia de cara, qual a pessoa que pode dizer que é pai ou mãe que aquele dia foi o maior dia da vida? A pessoa que foi pai e mãe naquele dia. Caraca, que maneiro. E aí, cara, a gente conseguiu achar, deixa o Casé finalizar. A gente conseguiu achar uma menina que nasceu naquele dia. Caraca. E que literalmente estava vindo ao mundo na hora do jogo. Caraca. Ou seja, estava já em trabalho de parto, a mãe, né? Era um parto humanizado, né? Então, era um parto que tinha uma doula. Ela esperou para ir para a maternidade já em... Trabalho de ela sente quase para nascer. Ela sente contração já na prorrogação. Ela sente contração 7º minuto da prorrogação. Só que as contrações ainda estavam longe para nascer. Então, durante o jogo, ela estava tendo contrações, ainda não estava para nascer, e a doula lá junto com ela falava, cara, ó, vamos, não, ainda não era. E aí o Botafogo lá jogando, ele sofrendo, vendo o jogo e ajudando, dando apoio moral para a esposa. Aliás, 2 queridos atenderam a gente de uma forma muito... Depois, se você quiser, muito bacana. Eu posso te passar o vídeo para você inserir. Pô, com certeza. É bacana. Cara, o cara sofrendo, vendo o jogo, e aí o que acontece? Ele tem uma cena que eu vou te passar, é ele agachado assim no chão, com o celular, num momento entre as contrações, ele assistindo desesperado ali, aí a câmera sai e vai para a mãe está assim... É gol do Botafogo. E aí o que acontece? Quando o Botafogo é campeão, as contrações elas continuam, só que não sabia se as contrações iam ser suficientes para nascer naquele dia. E aí ele fala que teve a certeza, falou, cara, vai nascer hoje, vamos pro hospital agora, não interessa, vai nascer, porque esse é o maior dia da minha vida, ela vai vir. E assim a gente brinca que o Botafogo é o escolhido. O nome da menina é Glória? Não, cara. Tinha que ser Glória por causa de Glória Eterna, pô. Ele tentou botar, ele diz que tentou botar Gregória, por causa do Gregory, que ele adorava o Gregory. Eu falei, mas tu não tentou Luísa, de Luiz Henrique, alguma coisa assim mais... Júnia, também é um mais nome bacana. diferente. Aí ele falou, acabou que virou Maria Júlia. Né? Mas assim, é muito legal essa história, porque esse pode dizer. E para terminar, cara, o livro termina dessa forma, contando essa história, que é o futuro do Botafogo, com uma escolhida, porque essa a gente pode dizer que foi escolhida. O nome desse último capítulo é O Futuro Nasceu. Caraca, é muita loucura isso. Cara, mas é loucura, cara. O cara assim... E aí, você estava perguntando para ele qual foi a sensação. A minha sensação ali, quando sai o gol que eu explodo, e aí quase que eu apago também, só teve 2 jogos na vida que isso quase aconteceu. Um foi em 89, que chegou uma hora que eu falei assim, opa, eu vou apagar. E ali eu também comecei a falar, não vou apagar. Não. E a minha preocupação era abraçar minha filha. Porque minha filha tem 28 anos e era exatamente dessa geração que não tinha visto. Muito complicada, em que, cara, e a persistência dela a persistência dela, muitas vezes ela que me reboca pro jogo, falou, vamos, não, tem que ir. Ela que me convenceu, sabe, eu estava achando, tá muito caro, tal, não sei o que. Eu falei, não, tem que, não, você vai. E fomos, o melhor abraço da minha vida. Até emocionada. O melhor abraço da minha vida foi ali. O Portela falou sobre superstição. Sei lá, 70% dos torcedores que estavam lá em Buenos Aires, talvez depois do 5-0, compraram os ingressos para a final, porque meteu 5-0 no Peñarol. Eu não consegui, não.
Eu também não consegui. Eu não. Eu falei com a minha esposa, pago só mais, vou mas não vou, comprar após acabar o jogo. Eu entendo quem fez. Eu não fiz, tem com medo. parente que fez isso, mas... Eu não fiz. Eu paguei Eu 3 vezes mais do que eu pagaria. É. Eu fiz depois do 5-0. Eu fiz depois da gente se classificar. Eu fiz lá de Montevidéu, mas depois que a gente fez... Comprar faixa antes. Não, eu vejo não. torcedor com faixa Não, antes. loucura. Às vezes eu falo, Ela me cara, convenceu a tá comprar, maluco. depois do Que 5-0, ela me convenceu a comprar no dia seguinte. Bastidores. Eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar pra vocês. Quando a gente faz 3-0 no Palmeiras, eu falei, eu sou campeão brasileiro. Eu falei, bom, gente, a gente é campeão brasileiro. Eu tava vendo o jogo com Jamir e com André Silva. eles estavam lá na Argentina. Estavam lá. É. Eu vi o jogo com os dois. Tava do lado dos dois comemorando pra caramba o que tava acontecendo ali. E já falando, pô, vai ser legal esse Botafogo. Já tava planejando a festa do título. Pô, se o Botafogo levar os campeões de 95 pra eles darem a faixa ali, algo bem simbólico de uma passagem pra outra. Cara, depois que eu fiz aquilo ali, achei que eu fosse ser campeão, comemorei o título no intervalo daquele jogo contra o Palmeiras, falei, eu só vou comemorar na hora que tiver que comemorar. Botafogo e São Paulo? Só comemorei na hora que o Fluminense vira, falei, agora acabou, agora não tem mais como não tem, falei, vai que o São Paulo... Não, eu só comemoro quando acaba. Não, eu fui para um piquenique naquele Ah, jogo. não, eu tenho fiquei, isso. é ruim Fui num piquenique naquele jogo. Não tenho isso, não. Tranquilo. Não Pra tem falar piquenique. sobre- Botafogo não tem piquenique pra mim. Piquenique. O título brasileiro de 2024 ficou menor do que ele poderia ser por causa de tudo que aconteceu. Não só o título da Libertadores, mas pelo Botafogo já tendo que viajar no dia seguinte para jogar um Intercontinental. O torcedor não teve tanta oportunidade de comemorar aquele título brasileiro, porque pelas circunstâncias. Você acha que a conquista de 24 em relação ao Campeonato Brasileiro, a gente só vai ter o tamanho dela, o dimensionamento dela, daqui a uns 10, 15 anos, por causa de todas as circunstâncias? Eu acho que não é por causa disso, mas eu acho que a comemoração já tinha acontecido. Para muita gente, a comemoração dupla aconteceu na Praia de Botafogo. As pessoas estavam... Não tinha... Eu sou um cara, assim, muito pé atrás. Eu estava muito confiante de que a gente ia ser campeão. Eu Muito fiquei mais depois contra o Internacional. Sim, Cara, não tava... mas eu achava... Eu concordo, eu sou da tua opinião. Ganhou do Palmeiras, eu falei assim, cara, ninguém para mais. Não. E aí depois ganhou a Libertadores, eu falei, não, a gente vai ganhar. Eu acho que contra o Inter ali era um jogo muito difícil. Foi Eu muito acho que a difícil. comemoração Eu fiquei foi... frustrado lá, porque eu achei que a gente fosse ser campeão lá. Não ia ter uma segunda festa, como teve a da Libertadores. Eu acho que não. Cara, eu não acho Porque que foi o maior título. Então, é como se você tivesse tido um lauto banquete e o brasileiro acabou sendo uma ótima sobremesa. Mas sabe o que entendeu? acontece? Não sei se vocês sabem. O Botafogo nunca vai ter uma foto oficial do título brasileiro de 2024. Não teve foto oficial, só teve foto oficial do título da Libertadores. Porque depois do título brasileiro, os jogadores viajaram pro Catar. Duas, né? Vale por duas. Mas você é não o tem, mesmo mas grupo, você não tem, mesmo... mas você não tem na sede, você nunca vai ter na sede, você nunca vai ter em lugar nenhum uma foto oficial do elenco com o troféu de campeão brasileiro, como você tem da Libertadores. É uma parada estranha também, né? É diferente. Cara, eu acho que o título brasileiro foi sensacional, foi espetacular, foi lindo, foi maravilhoso. Mas assim, eu acho que o Botafogo estava há 30 anos sem ganhar algo grande. Então assim, o primeiro que viesse ali, acho que não foi a Libertadores, que a Libertadores é a maior. Eu vejo de forma diferente. Eu acho que o primeiro título que viesse, a gente tinha uma geração, que era a geração do meu irmão mais novo, o Felipe, que é a geração da Clara, com 28 anos, o Felipe 30 e poucos. Essa geração de 30 anos, eles não tinham visto nada, então eles estavam sedentos, principalmente depois de 2023. Então, assim, o que viesse ali de título grande, e o que veio primeiro foi a Libertadores. Então, cara, eu acho que o título, ele vem como, assim, como uma catarse, uma explosão, ao mesmo tempo que um alívio. Foi. E se não ganhasse o brasileiro, se não desse... Porque, cara, eu acho que a final é contra o Palmeiras, mas, cara, você tinha um jogo muito difícil, no qual o Botafogo não jogou bem. Só demos um chute no gol. Tava morto. Só demos bêbado. Eu falo que o Era jogo jogou super bêbado ali. normal o Inter ter virado ali, poderia ter acontecido. E aí a história ter sido diferente. Aí você fala, ia manchar? Não ia manchar, o Botafogo já tinha sido campeão ali. E aí, por que eu acho que é muito grande? Cara, o Botafogo cara, eu acredito muito em Deus, assim, é chato ficar falando isso, mas eu tenho muito a minha fé, sou espírita. Cara, tinha que ser no Newton Santos, cara.
Tinha que ser no Newton Santos. O Botafogo não foi campeão no Newton Santos de um título grande. Foi campeão de turno. Então, assim, cara, olha só, a cereja do bolo. Depois de você ter vencido o campeonato, a Libertadores, o outro time que venceu o Libertadores e Brasileiro foi o Flamengo. Mas o Flamengo foi campeão, assim, sem querer tirar o mérito, mas foi campeão no avião, voltando. Cara, eu queria ter sido campeão contra o Inter. Não tô sendo hipócrita em dizer isso, não. Mas, assim, cara, acabou isso. Eu já fui campeão. Cara, você é campeão na Argentina. Na maior, a gente tem um capítulo, a gente abre, um dos primeiros capítulos do livro falando da invasão. Buenos Aires virou bairro, é o nome do capítulo. Então, assim, cara, é a maior mobilização de uma torcida para um outro país. O que a gente presenciou lá, ninguém nunca fez. Era botafoguense em tudo que é lugar. E aí você é campeão na Argentina daquela maneira, ninguém nunca ganhou um título com um a menos, um título dessa expressão com um a menos. Olha essa história, aí depois você volta para ser campeão uma semana depois, na sua casa, no seu estádio, com o gol no último minuto do cara que tinha sido expulso. Então, assim, cara, é um roteiro que é por isso que esse livro, eu falo isso pro Cazé, a gente, nas nossas discussões, cara, não tem história mais... Desculpa a palavra, mas foda que essa. Não existe história, ninguém vai ser... Não vai ter... Cara, esse eu falo que é o livro da minha vida. Cara, não tem... Não, esquece, não vai ter história igual. Não, maior. Pode ter igual, mas maior que essa, não tem como. Cara, você ganhar, de repente ganhando de um Flamengo, que é o maior rival, na Libertadores na final, não sei, pode ser que seja. Com a menos? Aí igual. Mas você ganhar uma final com um a menos desde o início, e aí você ganhar um brasileiro uma semana depois de ter virado com o Palmeiras, são muitos jogos, são muitos ingredientes. É uma super história. É a maior semana da É a nossa maior história? história. É a maior semana da nossa história? Com certeza. É a maior história da nossa história. Não vai ter. Então, aí eu brinco com o Cazé, aí ele brinca assim, agora é bastidor nosso. Não, mas foi o livro que porra, me deu mais trabalho, que livro trabalhoso, foi trabalhoso, pra mim também foi trabalhoso, a gente... Por quê? Porque teve muita coisa, muito bastidor, não é fácil. A gente queria ter feito ele mais rápido, e aí a gente correu, não depende e aí... da gente, é um livro licenciado. Aí, contingência dessa parceria com o clube, e aí era para ser... antes do Mundial, aí depois foi para ser depois do Mundial, aí depois foi para ser no aniversário do clube. Uma coisa é você fazer um livro de jogadores que já se aposentaram, outra coisa é fazer livro, você entrevistar, é difícil, você marcar. E aí tem, cara, e aí o Botafogo estava envolto a uma série de coisas, a Copa do Mundo de Clubes, então, cara, foi um livro assim, que realmente... Mas eu falo pra ele, eu respondo pra ele, eu acho que ele vai guardar isso pro resto da vida. Cara, mas assim, eu tô no meu terceiro livro. Ele tá no... 9º, 10º. Do Botafogo é o 9º. Assim, com todo o respeito, para mim é o maior escritor de Botafogo vivo. Eu adoro escrever livros, se eu pudesse eu só vivia disso. Realmente não é uma coisa financeiramente viável para se viver disso, principalmente para quem tem 3 filhos. Mas assim, somando todos os livros que a gente escreveu ou que a gente vai escrever, desculpa, deu mais trabalho porque assim, é o filho... cara, imagina lá, a mãe do Cristiano Ronaldo teve 5 filhos, esse é o Cristiano Ronaldo. Se você chegasse no final de 2023, vamos contratar um roteirista para escrever uma história Você não ia acreditar. fictícia do que pode ser o ano de 2024 do Botafogo. Eu quero escrever exatamente o que está aqui. Não. Acho que você ia dizer assim, filho, pelo amor de Deus, se chegasse baixa a bola. Um gênio da lâmpada e falasse assim, ou sei lá, uma pessoa que fala do futuro, olha, você vai ganhar em dia 30 de novembro, você vai estar lá em Buenos Aires, ganhando a Libertadores com o jogador a menos. Depois de ter perdido 2023 da maneira como foi, depois de ter ficado com R$33 na conta, depois de ter sido comprado por um americano, e aí depois de você perder pro Palmeiras, que se tornou um rival pontual, e aí você se vinga, porque assim, as pessoas às vezes não ligam, mas a gente enfatiza isso no livro, foi 4-3, né, no Brasileiro, e as simbologias que tem com camisa 7, Pantera Negra. Gol do Adrielson, último gol lá, o cara que foi... Gol do Adrielson. Você ia dizer pro roteirista, filho, faz o seguinte... Não, e o Adrielson quase vira vilão, né? Na final da Libertadores, 2 vezes. Lógico. Márcio Teodoro, né? Me lembrou. Márcio Teodoro. Cara, assim, e contra o Palmeiras, o gol é do Tiquinho, primeiro, né? E o outro gol, o principal gol, o gol decisivo é do Adrielson. Os dois caras que foram os vilões. Então, assim, cara, é muita coisa que você vê assim, você fala... Cara, é inacreditável. Então,
brinco com o Casé isso, por isso que eu tô trazendo esse bastidor, porque, cara, não vai ter história igual. Porque a gente quer, pô, todo o escritor, todo mundo, todo jornalista, né, que quer escrever um livro, você quer escrever com uma história. Eu acho que não tem, você cara. não pode, e eu acho que também não é essa a intenção, nem é isso que ele está falando, que isso diminua as outras conquistas que foram Não, de maneira importantíssimas. Mas essa aqui é pela história que foi, O enredo é muito forte. O enredo. O roteiro, cara, roteiro de cinema. pelo Sim. resultado Roteiro de final, Oscar. realmente é um Não, é ano. loucura. É o ano. Aí você pode dizer, mas em 67, 68, o Botafogo foi tricampeão mundial de clube. O time jogava mais. Jogava mais, outra jogador coisa. base da seleção de 70, tá aqui, ó, né? Botafogo base de seleção, tá, não sei o quê. A gente ganhava tudo, era o terror de todo mundo. Cara, tem a sua importância, como teve a importância em 95, sabe? Mas como história, como narrativa, como enredo, é difícil superar isso. E a gente tinha esse cuidado, Thiago, na hora de escrever, e a gente, entre nós, a gente falava, cara, que às vezes a gente escrevia coisa, tá tudo muito recente né, na nossa memória. Fala, cara, não, tem que escrever que esse cara era ponta, era assim, assado. Por quê? Porque eu acredito que daqui a 10 anos esse livro, e aí, sem nenhuma arrogância ou prepotência, eu acho que outros livros podem vir aí, eu acho que quantos livros tiverem melhor, não nesse momento que a gente está lançando, por favor, mas assim, cara, é uma literatura que assim, você imagina, o Casé falou do Garrincha, aí eu cresci vendo meu pai falar do Garrincha, acho que o Casé também ainda pegou um pouquinho ali, não? Não. Mas pegou Jairzinho? Pô, tô velho, mas nem tanto. Mas pegou Jairzinho, não pegou Jairzinho? Peguei. Então, você pegou Jairzinho, eu cresci, você cresceu. Eu acho que as próximas gerações vão crescer ouvindo de 2024, do Luiz Henrique e de outros jogadores. Então, você ter esse livro é uma faixa de campeão, cara. É uma coisa assim que tu vai falar, cara, e ler e relembrar daquilo, né? Porque olhar e falar, cara, que ano... Porque, cara, a gente hoje está com 40 anos. Quando que vai ter um ano igual a esse? Ou mais maravilhoso? Pode ter, tomara que tenha, mas com essa história... Agora, para superar, só se for com a tríplice coroa. Com essa história, mas com essa história, que é uma história assim, cara, eu sou muito fã do Rock Balboa, sabe? Cara, é uma história assim, você foi à lona, você volta, cara, uma história de superação, assim, cara, que tu fala, cara, que isso, cara, que esses caras fizeram? É muito grande, é muito grande. Se vocês pudessem escolher, uma pergunta, essa é pro Casé e essa também pro Portela, um personagem para vocês poderem fazer a cronologia dos fatos, pegando um personagem só, da chegada dele ao Botafogo até o final da passagem dele pelo Botafogo, se vocês pudessem escolher um, quem você escolheria e quem você escolheria? Tiquinho Soares. Você, Portela. John Textor. Por quê e por quê? Porque eu acho que tem um momento nos bastidores, quando acaba o jogo da Libertadores, tem 3 jogadores de 2023 que se abraçam, Danilo, Tietê e Tiquinho. Eu imagino a força desse abraço. Se você prestar atenção, aquele jogo tenebroso, que aquela bola vai na trave, que aquele gol é anulado, que aquela bola vai na trave já nos acréscimos, os 3 estavam em campo. Se você olhar quando o juiz volta do VAR, Facundo Telo, que foi o mesmo juiz da final, que ele faz e anula, o Tietê vibra de uma forma só uma pessoa que viveu aquilo no ano anterior ia vibrar daquele jeito. Eu imagino para um cara como o Tiquinho, que fez muito sucesso lá fora, em Portugal, era querido, tal, não sei o quê, vem para a terra dele, sem esperar muita coisa, e aí brilha daquela forma, cria a empatia que criou junto com a torcida, se sentindo amado pela torcida, não conseguia entregar aquilo em 2023,
E ao final de 2024, mesmo sem ser a estrela do time, mesmo estando no banco de reserva, ele vive aquela vitória. Eu acho isso um negócio, uma história de um drama, é um drama humano, assim, muito, muito interessante, que nem sempre só o cara que faz o gol da vitória tem uma boa história para contar. Eu acho que o Tiquinho era isso. Mas você acha que o Alex Telles fala que ele que era o batedor oficial de pênalti, ele e o Tiquinho. Quando os dois estavam em campo, o Tiquinho que bateria um pênalti. Graças a Deus não tava. Se o Tiquinho pegasse uma bola na final da Libertadores, o jogo 1-0, ele colocasse a bola na marca do pênalti, como ficaria teu coração ali? Cara, eu me lembro exatamente que eu pensei naquele jogo contra o Palmeiras, quando estava 3-1, né? Que foi pênalti e o Tiquinho pegou a bola. Eu falei assim, é o gol da tua vida. Pensando assim, Tiquinho, é o gol da tua vida. E aí a gente bota essa foto aqui no livro, do momento que o goleiro Defende. E eu falo, a gente coloca assim, desculpe torcedor, mas essa foto, por mais traumática que ela seja, ela tinha Ela que estar simboliza nesse livro, 2023, né? Eu só gritava uma coisa, bate no meio do gol, bate no meio do gol. Cara, assim, eu entendo o Cazé, é legal o Cazé trazer isso, porque é o sentimento de vários botafoguenses, não é só do Cazé não, e fazendo o podcast lá do GE, e você vivendo o Botafogo mais intensamente ainda do que nós, você vê que tem muita gente assim que pensa dessa forma. Eu já penso diferente. Eu penso assim, ao contrário. Para mim, graças aos caras de 2024. Os caras de 2023, obrigado, mas não, assim. Tiquinho, Tietê, esses caras assim, não tenho nenhum sentimento de, ok, obrigado, mas assim, se dependesse deles a gente não ia ganhar. Eu acho que são os caras de 2024 que chegam, como foi o Herrera e o Louco Abreu em 2010, se dependesse do Lúcio Flávio e do Leandro Guerreiro, não tinha. Entendeu? Eu acho que tem gente que nasce pra vencer, irmão. Eu acho que é assim. O Tiquinho teve a oportunidade dele, eu adorava o Tiquinho, mas ele fracassou. E se não é o Igor Jesus, ia ser complicado. Então, assim, o Luiz Henrique, pra mim, é o cara que... Luiz Henrique, Igor Jesus, o Almada. Pô, o Almada, a gente escreve isso, né, Casé? O Almada batendo pênalti no... É uma sacanagem. O cara batendo pênalti, tentou bater no ângulo. Não, e ele tipo, poderia... uma semana ou 2 semanas antes, acabaram de perder um pênalti contra o Flamengo. Contra o Flamengo, bem lembrado. Então, assim, cara, esses caras que falam, o Savarino, o Barbosa, que pra mim no início eu criticava muito ele, porque ele demorou a se adaptar também, né? Ele mesmo fala isso numa entrevista depois. Mas esses caras que chegam em 2024, que mudam a história do Botafogo, obrigado aos caras do 2023, acho que tem que ter. Foram pessoas importantes, foram caras importantes. Eu gostava do Tietê também, do Danilo. Mas, assim, eu acho que os caras que entram contra o Palmeiras, quanto mais cara do 2023 em campo, pra mim era pior. Porque, pra mim, eu já penso diferente. Eles estavam traumatizados, como nós, botafoguenses, estávamos traumatizados, eu, pelo menos, falo por mim, com tudo que aconteceu em 2023. E os caras de 2024 entraram, assim, ilesos. Cara, afinal, tem uma entrevista do fisioterapeuta do Botafogo, vocês já devem ter visto, não sei nem se foi pra você, a gente colocou no livro. E se foi pra você, tá com devido crédito. Que ele fala, cara, que o Luiz Henrique era um avião, não é isso que ele fala? Era um avião, que o Luiz Henrique, assim, antes do jogo, ele fazia uma massagem. E assim, quando ele tirava um cochilo antes do jogo, que ele sabia que ia Foi arrasar. pra Botafogo TV. Cara, que é isso, cara? Não me lembro exatamente. Foi pra Botafogo TV. Que Eu ele fala, não lembro exatamente. se o Luiz Henrique dormisse antes do jogo, Então, ele assim, ia fazer gol. Era disso que o Botafogo precisava, sabe? De porra Era louca? disso. De um cara que, meu irmão, chegava e encosta na taça, não tem isso, não tem minha superstição, não tem isso, não tem drama e tal. Irmão, pra resolver. É o Igor Jesus chegando lá e resolvendo, e acabou a história. O Almada chegando, quero ser campeão da Libertadores. A frieza do Almada é uma coisa impressionante. Então, eu acho que esses caras, eles são muito grandes, eles são os protagonistas. Esses outros foram importantes, estão na história do clube, mas são os protagonistas. E eu falo do John Textor, cara, porque assim, o Textor, isso só aconteceu por causa dele, cara. Ele tem acertos e tem erros, né? Como eu tenho acertos e erros, você, o Cazé, mas assim, se o Textor não chega... Você tá em erros. Se o Textor não chega, cara, ele muda a história do Botafogo. Ele tem um capítulo no livro, o nome do capítulo é O Escolhido, porque assim, e a gente enumera as qualidades dele,
as partes controversas. Aqui a gente é um livro, é uma grande reportagem, um livro, é um texto jornalístico, é lógico que tem carregado de paixão, de emoção, mas assim, a gente traz os momentos lá dele, bons, os momentos talvez ruins, mas assim, cara, ele muda a história do Botafogo. Ele mudou a história do Botafogo. Se não tivesse o Textor, eu acho que todo botafoguense sabe disso, não teria acontecido. E se em 2025 não tá dando certo, ele também tem a sua parcela de culpa, mas assim, cara, você olhar assim, o Textor, ele se apaixonou pelo Botafogo. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho. Eu não conheço o Textor, mas ele se apaixonou pelo Botafogo. Ele ficou realmente muito aborrecido com 2023, muito triste. Eu acho que ele pegou aquela dor realmente e ele fez um super time em 2024. E aí, se ele vai pagar, se não vai pagar, eu não estou entrando nessa parte. Eu estou entrando na parte da... Como campo e bola, né? Como o Montenegro foi muito importante em 95, é uma figura que é muito criticada por parte da torcida, mas ele, o Antônio Rodrigues, vice-presidente de 95, a gente faz o livro de 95, mostra a importância deles. E foi importante o Montenegro até hoje, porque é um cara que errou muito, mas 95 só existiu por causa dele, a sede só voltou. Ele é um protagonista na história. Então, cara, eu acho que o Textor, ele tem a parte de 2023, que o Casé se referiu, tem a parte de 2024. Pô, cara, ele foi lá, meu irmão, ele bateu na casa do Luiz Henrique e foi comer bolo de cenoura, irmão. Que isso, cara? Essa Cara, leva o Almada pra casa dele lá em Bahamas, cara. Gente, o Luiz Henrique foi convocado para a seleção agora de novo. Ele acertou. Mas teve o scout, ele foi lá e convenceu. O Luiz Henrique não estava inclinado a vir para o Botafogo. Ele queria vir para o Fluminense. Do Lyon. Só e aí o Lyon foi muito ruim, ter torcedor do Botafogo que, Lyon roubou de... Cara, eu não sei essa parte financeira, eu acho que tudo ainda vai se ajeitar, né? A gente tá gravando hoje, agora agosto de 2025. Exatamente a data, né? Dia 25 de agosto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a verdade é assim, cara, que o Almada e o Luiz Henrique só vieram para o Botafogo porque tinha possivelmente essa voltar possibilidade para de ir para fora. Então assim, claro. cara, e assim, eles foram, alguém aqui tem dúvida, eles são dois craques. São jogadores, cara, eles devem estar na próxima Copa do Mundo, os dois. Tomara que o Ancelotti não faça a burrice de não, porque o Luiz Henrique joga demais, mas demais. Cara, afinal, cara, assim, desculpa, eu acho assim, se ele não vier para um rival, eu falo isso com o Casé, que cada um tem sua opinião, cara, ele é muito grande. Ele decidiu a final. Afinal, o gol é dele, o pênalti só existe por causa dele. E ele corre o jogo pra casa. Cara, ele joga, o Casé falou da entrega dos jogadores, ele vira um ala direita ali, o que ele corre. Cara, e nos jogos do Brasileiro, os jogos da Libertadores, ele é protagonista dos principais jogos do Brasil. Ele tem um jogo contra o Inter, cara, difícil, ele vai... Cara, o gol do Tiquinho contra o Palmeiras, que é um grande momento do Tiquinho em 2024, é ele que faz a jogada do lado direito. Cara, o que o Luiz Henrique jogou foi sacanagem. Então, assim, e aí, porque o Textor traz ele, assim, o poder de convencimento, a gente brinca isso, o bolo de cenoura lá, o cara ligar, ele é um cara muito carismático. Então, eu acho que o Textor, por conta do processo inteiro, porque eu acho que, assim, tem um cara que, se ele não vem pro Botafogo, não acontece nada disso. E tudo o resto, tanto o Tiquinho, que é a opinião dele, quanto o Luiz Henrique, que é a minha opinião, eles vêm depois do Textor. Se não fosse o Textor, não teria... Pois é, se o Botafogo tivesse sido comprado por outra empresa que foi comprado o Vasco, ele se apaixonou, cara, e ele mudou a história do Botafogo. Assim, eu acho que o Botafogo deve gratidão eterna, tem que ser cobrado, lógico, como todo mundo. A gente sabe que, ainda mais a gente falando de internet, a gente sabe que todo mundo tem sua opinião, todo mundo tem suas certezas, tal, não sei o quê. Não se trata de estar puxando saco de nada, mas... Passando a linguagem da internet, passando pano. Passando pano, puxando saco. Muito pelo contrário, eu acho que tem erro. Esse ano a gente vê claramente erros, né, de planejamento, a gente torce para que continue ano que vem e que os erros sirvam de aprendizado e que, sabe, é o que a gente tem para torcer. Você quer o quê? Assim, né? Que a gente volte para o que a gente estava antes? Eu não quero. O Napoli ganhou o campeonato italiano depois de muitos anos. A temporada seguinte poderia ser uma temporada de consolidação, só fazem merda administrativamente. Na outra temporada, o que acontece com o Napoli? Ganha de novo o campeonato italiano.
Mas posso te falar uma coisa, cara, assim, eu sei que talvez daqui a alguns anos a gente não sabe o que vai acontecer. O Cazé tá tendo todo o cuidado disso. Pra mim, aconteça o que acontecer, cara. O que o Textor fez pro Botafogo em 2024, ele me deu uma das maiores alegrias da vida. Não, eu tô falando da que vida, eu torço, da vida dele, da sua vida. Eu torço para que Então, seja cara, uma relação longa. Eu torço para que seja uma relação mesmo que o longa. Botafogo amargue um rebaixamento, cara. Pra mim, assim, a alegria que foi... Ah, não, você trocaria? Cara, trocaria. Cara, não trocaria por nada. Nada, em termos futebolísticos, óbvio. Na minha vida pessoal, é a minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos. Mas, assim, em termos futebolísticos... futebolísticos é feio, né? Parece. Mas é a palavra certa. Tô parecendo paulista falando. Futebolisticamente. Mas, assim, em termos futebolísticos, cara, eu de acho jogabilidade. eu acho, cara, que assim, nada. E assim, e só viveu porque o Textor fez o trabalho que fez junto com o scout, junto com a diretoria. E não é só isso, cara, a gente mostra. Isso ninguém tira mais, Você tem entendeu? um estádio com gramado de alto nível. Cara, o Newton Santos em 3 anos mudou, cara. Você entra no estádio com reconhecimento facial. Você, pau. Tu tem uma sede hoje, cara, você tem um Botafogo, CT, coisa que Ele você não CT tinha. é espetacular. Cara, ele vai estar no prêmio agora, cara, no prêmio dos melhores clubes, cara. Vai disputar. Vai disputar. Só tá disputando. Vai ganhar provavelmente o Chelsea lá, que ganhou o Mundial, sei lá. Cara, PSG. Cara, irmão, o PSG. Cara, assim, Que ele nós mudou a batemos no história do PSG, né? Botafogo. Aí você fala assim, porra, mas e se for rebaixar? Aí daqui a alguns anos, esse corte aqui, né, a gente conversando aqui, porra, ó a merda que o Portela falou, a besteira. Irmão, o Botafogo foi rebaixado 3 vezes. 3 vezes. Sem ganhar porra nenhuma. Porra, pelo amor de Deus, tomara que nunca Nego- mais seja nego rebaixado. É uma gastou dor pra- enorme. gastaram Mas, pra caralho e fuderam. Mas foi, cara, assim, foi rebaixado e ninguém me deu um brasileiro, ninguém me deu uma Libertadores, assim. Cara, o Botafogo era o único dos grandes que não tinha uma Libertadores. Cara, ninguém vai tirar isso nunca mais. E assim, tem uma parte que a gente escreve sobre momentos. E, cara, eu acho isso, e essa parte, cara, eu escrevi chorando, sério mesmo, cara. Até, eu não sei se o Cazé vai lembrar, eu falei, pô, Cazé, tô aqui. Eu chorei muito, cara. O Cazé é um cara mais, não sei, né, mais lúcido, assim, Mais cascudo. eu choro, Sabe, eu me muita emociono, eu preciso porcaria. botar uma música, geralmente uma ópera, alguma coisa assim Não, pra eu sou um escrever. chorão quanto mais. Mas escrevendo assim, e assim, cara, eu ouvi muito a música do Belchior, ouvi, Sujeito de sorte. cara, e ouvi outras músicas também, assim, que tem uma música que é minha e do meu filho, do título, sabe? Que é do Kine. E assim, cara, eu pensava assim, eu falava, cara, a vida são momentos. A gente escreve isso, né? Cara, esse momento ninguém mais vai tirar seu, Thiago. Que você falou, que o Cazé falou que apagou. De todo botafoguense, ninguém mais tira isso. Então, assim, e o Textor é um dos responsáveis por isso. Você pode gostar ou não gostar, mas, cara, então, assim, como é que eu não vou... olha a importância desse cara para a história do Botafogo. Então, assim, ele é um dos responsáveis por isso. O Luiz Henrique é um dos responsáveis. E, assim, eu acho que o cara, na história, ele pode fazer coisas ruins, coisas boas, mas, assim, ninguém tira mais isso. Então, e esse livro é muito isso. Ninguém vai tirar. O Botafogo é campeão da Libertadores. Daquela maneira. Naquele ano inesquecível. Tem time que tá aí louco pra... Ah, nós fizemos o que vocês fizeram no passado. Cara, foi lá, só tinha feito o rival. E o Botafogo foi lá e fez, cara. Porra, então, cara, é muito grande, assim. E eu acho eterno. que... eu tô batendo de novo nessa tecla. É que eu acho que isso ficou muito claro através disso. Não é porque eu... Sei lá, depois de tudo, depois do jogo, eu estava num Airbnb... Cheguei de madrugada, tal, não sei o que, eu não conseguia dormir, né? Aí foi que eu peguei... Como é que dorme, meu? Aí eu fui pegar o celular e olhar, e aí, cara, quando eu olhei, a primeira cena que eu vi do Newton lotado, da reação da torcida na hora do gol, rapaz, você fica... louco. Aí você começa a ver um vídeo atrás do outro. Aquele velhinho quase 100 anos. Respirando. O que é aquilo, cara? Aquilo lá... Cara, eu vou te falar. Teve uma hora que eu falei, eu não completei a minha fala aqui, 6 meses. Eu fiquei uns 6 meses. Agora não mais, não vou mentir. Mas acho que foram 5, 6 meses. Até a Copa de Clubes, tá? Mais ou menos. Que eu chorava todo dia vendo um vídeo. Todo dia eu me emocionava. Às vezes, assim, longe dos meus filhos e tal, porque... Papai, o que você tá chorando? Cara, assim...
E eu acho que a maioria dos botafoguenses vendo um vídeo, porque aparece muito pra gente, né, no Instagram, nas redes. O algoritmo trabalha nesse Cara, sentido. assim, vários eu vi repetidos e chorei repetidamente. E vendo os meus vídeos com meu filho, eu no telefone com meu pai, cara, assim... E a Argentina, pra mim, virou, né? O Marlon fala que a gente entrevistou ele fala isso novamente, que é a terra prometida, né? Cara, a Argentina, pra mim, virou a nossa meca, assim. Eu já gostava da Argentina e tal, não no futebol. Na hora de Brasil-Argentina, eu sou pacheco, torço pro Brasil pra caramba. Mas, como futebol, a Argentina, pô, você come bem, né? Carne, batata, eles adoram futebol, então eu já gostava, já simpatizava. Mas agora, pra mim, assim, se eu tivesse grana, eu ia todo ano lá. E eu acho que o torcedor do Botafogo, eu acredito, né, que não vai mais. Vai fazer o quê lá na Bombonera? Vai ter que ir no Monumental, né? Eu comprei uma estatuazinha, no meu estúdio do canal do TF, tem uma pequena estatueta lá do Monumental, porque é minha segunda casa. Pô. Agora ali, cara, minha segunda casa. Não tem como não gostar do River. Eu sou Racing, sou torcedor do Racing. Fui no Cilindro quando estive lá agora com meu filho, que era um sonho que a gente tinha de ir junto lá. Eu fui na Recopa. Baita do estádio. Cara, porra, assim, é demais. Mas assim, eu sempre tive uma simpatia pelo River porque eu não gosto do Boca. Agora então, cara, assim... E eu me lembro que quando acaba a final, não sei se vocês tiveram esse sentimento, mas eu fui expulso pelos guardas, assim. Eu sabia... Eu acho que todos nós, né? Eu sabia que o que a gente estava vivendo ali, eu não queria que acabasse. E assim, eu tinha dificuldade de sair. Eu falei, não, filho, não falando meus irmãos, não, vou ficar aqui. Até os caras, não, vambora, expulsam a gente, assim. Porque, assim, foi uma coisa... Acho que todo botafoguense, quando passar por lá, que esteve ou que não esteve, tem que ir no Monumental de Núñez, porque reviver aquilo ali. Independente, a gente teve felicidade de ir, né? Teve a Mas possibilidade, quem ficou em casa também deve ter e muita teve a boa. felicidade de ir. E aí no capítulo que a gente fala da festa, né? A gente fala da festa, quem estava em Buenos Aires teve uma vivência daquilo ali. Quem estava no Newton Santos teve outra, porque nós estávamos lá na hora do pênalti, a gente não sabia a gravidade da contusão. Né? A gente ficou, cartão amarelo, pô, o cara toma cartão amarelo logo de cara. E quem estava no Newton Santos viu pelo telão. Em casa também? Viu pelo telão, quem estava em casa, né? Dali onde eu estava, não sei onde vocês estavam. Deu pra. Eu tava quase. Na hora eu falei pro meu filho, ele falou, pai. Falei, cara. Eu estava lá atrás do gol, não tinha a menor condição de ver nada. Eu estava atrás do gol, mas, cara, era. E aí esses caras, eles viveram essa sensação e por ter acesso aos replays, não sei, tiveram uma outra vivência do jogo. Quem estava em General Severiano, que também teve isso, mas foram os primeiros a vestir um manequim de preto e branco. Foram os primeiros a estar ali do lado do manequim comemorando. Ou seja, 3 concentrações diferentes, 3 vivências diferentes daquilo ali. Como foram as vivências diferentes que a gente foi vendo depois, vídeo após vídeo, de gente no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Loucamente vivendo aqueles momentos. Então, como é que você não vai escrever um negócio desse? E para ler, chegando aqui na nossa reta final, como que vocês falaram que ainda não tem uma data de lançamento, tem uma previsão de lançamento? Cara, setembro. Setembro, reza ali. Cara, as redes sociais do Botafogo vão divulgar. Vão. O que acontece? É um livro licenciado, até agradecer ao Botafogo através aí do Júlio, o Graco, do Bernardo, que estiveram com a gente, principalmente o Bernardo nessa caminhada aí. Cara, a gente precisa, o Botafogo está vendo a melhor data, porque a gente quer lançar numa grande festa, a gente não sabe exatamente, deve ser General Severiano, mas eu não gosto de cravar aqui porque está sempre sujeito à mudança, né? Depende do clube, e a gente está nessa empreitada junto com o clube, que ajudou a gente hoje mesmo no projeto. Mandei zap lá pro... Deve ser em setembro. E aí, já temos a data? Não. E a gente acha muito ficamos em oração aqui e tal. A gente acha muito importante ter campeões lá, ser um grande evento, ser uma grande festa. Eles estão sendo homenageados. O grande homenageado é a torcida, não tenha dúvida, porque o que a torcida fez em 2024, assim, a gente tem um capítulo para a torcida,
tem vários capítulos para a torcida. A gente fala do movimento Ninguém Ama Como a Gente, que foi muito importante. Então, cara, é em setembro, a gente está aí ansioso, né, querendo... Agora tem o seguinte, quem tiver ansioso, está em pré-venda, né? Já garanta. No site Cara, da editora. garante, porque assim, eu vou te falar, é legal você comprar no dia também, lógico, a gente vai estar lá, a gente espera aqui com campeões também, mas eu acho legal garantir porque, cara, a venda tá muito grande, então a gente já tem uma parceria com o Botafogo de alguns garantidos lá, então pode ser que de repente chegue lá no dia e não tenha, e acabe. Vai ter, porque o Botafogo vai querer mais. Mas eu acho legal garantir. Você é garantido, você pode ir no lançamento e qualquer coisa, cara. Você tem sempre um amigo, você pode comprar Não, mais e pode comprar e levar o livro no lançamento. Excelente presente de final de ano também. Porque, tá cara, na a época de quase Natal. procura Faça tem os sido- presentes de Natal, antecipe A seu procura Papai tem sido Noel. grande. O site da editora é grifos.com.br, grifos com Y e PH, né? Grifos.com.br, está lá, pronto já para pré-venda. A previsão de chegada da gráfica hoje é 25, né? Isso. Sexta-feira. Mas assim, a galera pergunta muito para chegar em casa, né? Aí vai ter um esquema da própria editora Então, acredito que em setembro, né? Porque você cravar, até a galera pergunta muito no Instagram, que dia chega, eu já comprei. Cara, em setembro. A gente quer que chegue nas 2 primeiras semanas de setembro na sua casa, mas é aquela coisa, depende do Correios, depende de uma opção de coisa. Então, mas assim, o legal de você comprar é que tá garantido. A gente só não... Porque aí depois chega lá no lançamento, pô, aquela algazarra, pô, não... Cara, garante na pré-venda. Já não seja bobo. Porque realmente está tendo uma procura muito grande. E assim, cara, tomara que o Botafogo em 2025 seja campeão. Copa do Brasil, um livrinho da Copa do Brasil. Tomara. Já assinei. Ou a remontada. La remontada do título brasileiro de 25. Imagina, o capítulo de 23 é o contrário. Aí é loucura. Aí é loucura. E que a gente volte aqui, mas assim, eu acho que 2024 vira mais ainda, cara, essa coisa gigantesca. Eu acho que a cada dia fica maior, entende? Eu acho que a cada dia os jogadores que fizeram, então é uma coisa que, sinceramente, eu queria que a gente fez um esforço grande junto com a editora para não ser um livro caro, porque hoje em dia tá tudo caro, tá tudo muito caro. R$ 79,90. Excelente preço. Por exemplo, há 10 anos atrás a gente fez de 95. Bastante para a gente brigou, tentar... Fez de tudo, cara, para não ficar A ideia era até um pouco menos, mas... Não, R$ 79,90 tá muito bom. O livro tem quase 100 fotos. Se você olhar nas tem livrarias, vídeos, é difícil um livro novo ser muito menos que isso. Então, assim, a gente tentou para o máximo de botafoguenses ter na tua casinha, sabe? Tu chegar na tua estante ou na tua cabeceira, ter aquele livro lá, porque a capa já é... E, cara, o título é Tempo de Botafogo, é tudo que a gente vê, lógico que pra gente sempre será. A gente estava falando de reservas que fizeram diferença. Olha o Matheus Martins aí. Exatamente. Porque assim, Você foi o melhor nome do Matheus Martins, a frase é Tempo de Botafogo. O nome do livro era Alma e Coração, se não me engano era Alma e Coração. Com a alma e coração. Com a alma e coração. Era Alma e Coração. E aí, cara, na hora que for acontecendo, tem uma hora que eu ligo pro Cazé, assim, eu falo, cara, é clichê, mas, cara, é tempo de Botafogo. Eu até fiquei com medo de alguém aparecer também com alguma coisa. Tempo de Botafogo, o livro, porque é Tempo de Botafogo, é tudo. Para todos nós. Já está aqui na tela. Exatamente. Coloca para quem está vendo. Eu acho que para todos os botafoguenses sempre foi e sempre vai ser, né? E você falou uma coisa que é verdade. Quando machuca o rival, quando os rivais ficam assim incomodados, você vê que tem figurinha, aí os caras mandam... Aí não é mais, é tempo de não sei o quê. Sacaneando, quando mexe com eles, o Tempo de Botafogo, acho que ele foi o orgulho, né? Eu acho que o Textor tenta fazer isso com o Botafogo Way, o jeito do Botafogo de jogar, mas é Tempo de Botafogo, porque assim, sempre que o Botafogo for campeão agora, eu acho que é Tempo de Botafogo, fica aquela coisa. Virou a nossa marca, né? Virou a marca do Botafogo de uma forma que foi assim, cara que tinha acabado de ser contratado. Vai ser bonita assim lá longe, né? Vai tá capa, pô, do brincadeira. Início, e a gente fala no final também. Portela, Cazé, obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui, bater um papo comigo. Espero que vocês façam outros livros contando nossas histórias.
Caso eu tenho certeza que daqui a pouco ele vem com uma biografia de alguém aí Ah, pra vai contar. vir, vai vir. Ó, eu já sei de quem, eu já sei. O Armando Nogueira vem aí, mas eu tive sábado Grande agora com o botafoguense. Carlos Roberto, Sim. né, meio campo do time de 67, 68, e a gente se encontra, é sempre assim, e o livro? E o livro? Né? Vem um livro aí, deixa eu passar o Armando Nogueira, depois a gente quer um livro sobre o time de 67, 68. Já Loucura tem até isso. o título, Meu Primeiro Time de Botão. Maneiro, hein? Excelente. Portela, suas redes sociais, pra quem quiser te... Portela.Cláudio, mas Portela o com dois principal... Ls. Portela com 2Ls.Cláudio, mas o principal é o nosso É Tempo de Botafogo. Ah, tem o QR Code do livro? É Ah lá, Tempo vai de- colocar o QR Code Opa! pra... Opa, a que QR Code do espetáculo. livro aí. E tem a nossa é Tempo de Botafogo.livro, que são as nossas redes sociais ali do... Que também tem lá o link na bio. Tem o livro, também. o link na bio lá, que você pode garantir o seu, cara. E assim, Já tá na cadeirinha do... Ali, ó, na cadeirinha Opa, que do espetáculo. Casé, já tá o QR Code do livro, pra quem quiser apontar e comprar o livro, já tá ali. garante o seu, espetáculo. porque, cara... E assim, compra para um botafoguense que eu acho que vai ser um presente bem legal, né? Pô, quem não vai querer É um lembrar dessa presente bem história? legal, porque, cara, é demais. Eu gostaria muito se alguém me desse presente de Natal. Casé, suas redes sociais, pra galera que quiser te Casé acompanhar. Rafael no Instagram e lembrando, é tempo de Botafogo.livro. Que a QR gente Code tem na as, tela. as atualizações Opa, aí. valeu. O QR Code tá ali na tela. Obrigado mesmo, de coração. Valeu, Tiagão. Precisando A de gente que alguma agradece. coisa, quando o livro estiver para ser lançado, vocês me avisem. E a Vou falar no gente- canal do TF, fala aqui também no Resenha. E venha de Volta Redonda para a festa. Não, com certeza. Só avisarem Tem que quando tá lá, será. você tem que Pô, tá lá, com certeza porra, estarei lá. Com imagina. certeza estarei lá. E tomara que esse ano te deem mais motivos para vocês escreverem, novos ídolos sejam criados para você ter também biografias no futuro, Lógico. para novos torcedores. É isso, gente. Obrigado Isso aí. mesmo. A nossa história é muito bonita. Esse homem aqui tem 500 milhões de livros Nossa. contando as nossas histórias. Você também, contando a história de 95, que é isso fantástico. aí. 21 depois de 21, acho um baita de um livro também. E é isso, gente. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por vocês terem tirado um tempinho da vida de vocês. Obrigado pra galera que acompanhou esse nosso papo aqui. Semana que vem tem mais resenha. Se você chegou... Foi lançado como estreia, né? Então a galera que pode ter pego a estreia não teve como interagir hoje pra gente mandar as perguntas, por ter sido um bate-papo que não foi ao vivo, mas a semana que vem, se Deus quiser, se a internet permitir, nós estaremos aqui ao vivaço no Resenha com o TF. Beijos, fiquem com Deus. QR Code do livro aqui na tela, QR Code da Vebet ficou o tempo todo aqui também. Façam seu cadastro. Tamo juntos e até a próxima. Mais um conteúdo aqui no estúdio Boa Produções. Valeu, valeu, Joãozinho. Tamo juntos.